E aí, pessoal, tudo bom? Vamos de live então? Vamos de live, vamos dar mais um passo aí nessa história, vamos avançar um pouco. Eu parei ontem na vergonha, né? A vergonha de estar realmente muito fora do peso, obeso mórbido e incapacitado até fisicamente, né? Já com restrições cardíacas. E aí, mesmo sendo médico, sofrendo uma consequência muito negativa disso tudo que eu mesmo proporcionei para mim através de hábitos alimentares realmente, nem dá para chamar de hábito, né? Cultura alimentar muito, muito negativa. E isso é uma coisa interessante. A vergonha, ela basicamente não impulsiona nada, não impulsiona ninguém a fazer nada. Sozinha ela termina por ali. E ela ainda traz duas amiguinhas provocativas, desagradáveis, que são a pena e a culpa, né? Eu gosto de falar assim, a pena ela é um bagulho extremamente incapacitante para a gente e ainda invalida o esforço de outras pessoas, né? Você chega um vendedor ambulante, você fala, tadinho, tá ali, né? Até a tua linguagem corporal é de não olhar na direção. Quando você devia estar admirando, né? Parabéns, o cara está tendo ali uma iniciativa, está tentando levar o seu sustento. E isso é validar, é valorizar o esforço de alguém. Parece até que a gente vai na direção da pessoa querendo ajudar, né? Então, realmente, pena é um bagulho extremamente nocivo, como a culpa também né? Não, eu não comecei minha dieta segunda-feira por culpa do meu patrão que me dá altas broncas, que me critica. Cara, se o seu patrão não faz parte do teu movimento de correr atrás do seu peso, o que ele tem a ver com você ter conseguido isso ou não? Esquece essa culpa, né? E a vergonha, então, eu gosto até apesar desse momento icônico da televisão, que é aquela cena do Game of Thrones, né, da Cersei, ser submetida àquele shame, né, aquele passear na cidade sendo humilhada, como aquela pessoa extremamente poderosa foi reduzida a praticamente nada, né? Ela chega até a se confundir com a cor da roupa e a cor do chão, né? Ela perde. E essa palavra humilhar, ela realmente vem do conceito de vergonha. E a vergonha, a pena, a culpa só reduzem a gente, objetivamente não me ajudaram em nada, e eu estou aqui para dizer aquilo que me ajudou efetivamente a vencer esse mal da obesidade. Bom, comecei a sentir alguma coisa mudando, pelo menos senti a dor no peito, e aí fui ao cardiologista, e ali ao cardiologista não tinha como fugir, era um movimento fundamental que eu tinha que fazer. E no cardiologista, então, eu comecei a me informar, né, e ele me deu essa primeira bomba, né? A bomba era o seguinte: Ronaldo, olha, existem pessoas até maiores que você, mas tem circulação colateral no coração. No seu caso, a coisa é mais complicada. Provavelmente você não vai tolerar, o seu peso para o seu corpo vai ser intolerável. E aquilo ali foi uma informação dolorosa. Doeu como se fosse realmente a dor no coração. E realmente depois eu fui aprender que essas dores emocionais e as dores físicas, elas ativam os mesmos circuitos, né, neurais, né? Eu tive que estudar muito neurociência para tentar entender aquilo que eu estava enfrentando, né? E por isso eu tenho algumas explicações hoje em dia que ajudam bastante. Então, nesse caso especificamente, era assim que eu me apresentei no cardiologista, com uma dor emocional e uma dor física também. E aí isso parece que essa pancada catalisou alguma coisa diferente, né? Em vez de sentir simplesmente vergonha, pena ou culpa, alguma coisa, essas sensações que não são emoções, mas são sensações, se transformaram numa coisa diferente que depois eu vim entender o que era.
Então isso foi o ponto fundamental. Quando muita gente me pergunta qual foi o ponto fundamental para a transformação, foi quando eu parei de sentir essas três coisas. E isso não é subjetivo, isso foi pontual. Ao sair do consultório do cardiologista, eu falei, eu não vou mais ficar sentindo vergonha, pena ou culpa de nada, eu vou agir. Ah, não, mas eu sempre achei que você tivesse perdido peso, e só as pessoas me falando, né? Porque você foi a nutricionista, isso veio depois. Ah, não, é porque você tem uma esposa maravilhosa que te incentivou. Eu já estava casado há mais de 10 anos e só engordava cada vez mais. Ah, não, é porque você teve a sua mãe te dando conselhos. A minha mãe está comigo até antes de mim e eu continuava obeso. Foi quando eu comecei a delimitar a responsabilidade do que eu tinha que fazer. E aonde eu começava e onde eu terminava literalmente na minha vida é que as coisas começaram a ficar diferentes. Porque dieta eu tinha tentado de tudo, exercício maluco eu tinha tentado de tudo, até a dieta de comer de cabeça para baixo. Tem uma dieta de comer de cabeça para baixo. Eu já tinha tentado, essas coisas são modas, essas coisas não mudam hábitos. Se não muda hábito, vai ser transitório. Se a sua pergunta para mim é como que eu mantenho o peso depois de perder, mude hábitos. Não faça modas, não procure alternativas para uma coisa errada que você faz. Tá? Então foi isso. E como é que eu explico isso melhor? Como é que foi essa mudança, essa catalisação da vergonha, da pena e da culpa? Eu percebi que eu tinha transformado essas sensações em algo mais concreto, que era uma emoção. E inicialmente uma emoção até um pouco inusitada, que é o nojo. Eu comecei a sentir um nojo do que eu estava vivendo. Um nojo, por exemplo, de até de encostar nas coisas. A sensação é que eu ia engordurar as coisas. Eu preciso contar o testemunho, não aquilo que talvez faça sentido para você, mas o que aconteceu comigo. E a vergonha era muito intensa e foi se transformando nesse nojo. O nojo é uma emoção categórica, ela é um catalisador, ela é um absorvedor de energia solar, ela é um painel de energia solar, né? Então o sol em cima do solo não faz diferença, mas um catalisador ali que transforma em movimento faz. E aí eu comecei a perceber que eu queria fazer alguma coisa, queria realmente, eu não queria que me dissessem coisas que eu deveria fazer, mas eu queria fazer algo. E aí o cardiologista, ele me deu uma grande solução, né? Não, eu vou te passar um remédio para você perder muito peso, 160 quilos, né? Não, você vai perder, você vai ver, usa esse remédio aqui. Na verdade eu estava no profissional errado para isso. Tá? E ele me deu um remédio chamado Xenical. O Xenical é quase uma piada farmacológica, né? A minha sobrinha, Mariana, saudade, ela talvez me corrija, mas existem 4 estados da matéria, né? Que é o sólido, o líquido, o gasoso e o pastoso. É isso? Se eu tiver... o gasoso, isso. E existe um 5º estado da matéria que é o Xenical. Ele consegue criar uma interface do gasoso com o líquido e do sólido com com o pastoso. É um negócio super desagradável. E só fez mais sentido ainda para eu sentir nojo do que eu estava vivendo. E aquilo ali funcionou durante um tempo, porque essas besteiras sempre funcionam durante um tempo, e era agradável porque, na verdade, validava, criava uma alternativa ao mau hábito alimentar, então não mudava muito o que eu tinha para fazer, só tomava aquilo e ia ao banheiro. Era impressionante, né? E depois eu fui descobrir que existem vitaminas que só são absorvidas juntamente com a gordura na dieta, a D, E e K, não é isso? Se eu estiver errado depois. E algumas até importantes na visão e na coagulação, que são coisas que eu tive consequências depois, e a gente vai falando disso no decorrer das lives. E, enfim, basicamente era isso, não mudava. Como eu tinha convertido essas sensações de vergonha, pena e culpa para alguma coisa real mesmo, de nojo, sobrava energia. Eu queria fazer mais alguma coisa, né? Eu sentia o seguinte: não, eu não estou fazendo nada, eu não estou mudando, eu não estou vivendo uma mudança na minha vida, eu estou patinando literalmente na merda, porque é o que o Xenical acabava promovendo. Então eu pensava assim, não, qual vai ser o próximo passo? E aí a questão da minha mudança de estilo de vida com o empreendedorismo, que eu também, hoje em dia, é uma coisa que eu curto muito falar sobre isso, acabam se misturando. E existem alguns passos de empreendedorismo que eu gosto de falar muito. Os 2 principais
o primeiro é o prazo. Primeiro passo para qualquer coisa, antes de você decidir o que você vai fazer na sua vida de produto, de serviço, determine prazos que traduzam o conceito da sua empresa. Tá? Defina prazos. E o segundo é recrutamento. Né? Escolham pessoas realmente que façam sentido para o seu processo. Escolha pessoas que realmente vão fazer diferença naquilo que você quer entregar. E aí eu pensei, não, preciso de uma nutricionista, né? Cheguei no máximo do que o Xenical podia fazer. Na verdade, eu perdi muito peso, eu cheguei a 150 quilos, porque eu desidratei muito mais do que eu emagreci, né? A verdade é essa, e líquido, quando a gente perde muito, realmente o peso é enorme que a gente perde mesmo, e é tudo irreal, é tudo sem resultado. E, enfim, eu queria mudar um mau hábito e para isso eu recrutei então buscar uma nutricionista. Aí sim, a Paula me ajudou a encontrar, a Paula encontrou o papel dela nessa história, como outras pessoas também me ajudaram, e aí então eu fui finalmente, e aí sim, não é aí que começa toda a história, já tem algum enredo, mas surge a tia Bob, a Robena Molinari na minha vida, que foi talvez o recrutamento mais emblemático que eu podia ter. E a Robena, então, enfim, é o que eu digo, a live é curta, né? A live é curta, já deu o tempo que eu tô proposto a ficar por aqui, mas é isso, né? Então eu queria só resumir, inicialmente foi toda aquela questão cardíaca minha que levou a um cardiologista, mas um cardiologista que me propôs só mais do mesmo. E eu estou aqui falando para aquelas pessoas que estão começando o movimento de vocês. Isso vai acontecer. Vocês vão se amparar em vergonha, pena e culpa. Olha, culpa imagina quando você está carregando um monte de livro, alguém tromba com você, fala desculpa e segue. Isso não reverencia nada, né? Você precisa baixar, pegar o livro, ajudar a pessoa que você prejudicou. Então, culpa, pena e vergonha hoje são o tema dessa live que eu vou deixar lá no Perder 80 quilos. E é o segundo passo, o segundo dia, né? Na verdade já se passou pouco mais de um mês na nossa timeline, e aí eu vou em busca da Robena. E aí realmente muitas pessoas vão se reconhecer nesse encontro com o nutricionista, sem dúvida nenhuma. E o que foi diferente das outras vezes nesse encontro é que eu quero participar para vocês. O que foi diferente para começar foi parar de sentir coisas que não fazem nada, que não geram movimento, e finalmente traduzir isso para um movimento, mesmo que seja nojo, mas que seja uma emoção categórica. As emoções categóricas são extremamente poderosas, e como a emoção não é uma fonte de energia ingerível, né? Não é respirável, ela é uma fonte de energia teoricamente motivacional, ou seja, você mesmo cria dentro de você, ela é infinita. E o nojo me impulsionou para uma segunda emoção categórica, que é a raiva, e a gente vai tratar dela amanhã, na próxima live, tá? Onde eu vou falar sim. Começo de onde eu parei, não esqueço. Vamos começar falando então de como foi esse encontro com a nutricionista e segue então a nossa trajetória, tá? Não esqueçam, se puderem não esperar chegar num ponto de ouvir que o seu coração não vai ser suficiente para o seu tamanho, não espera não, tá? Começa logo. Outra coisa, fujam de todas as alternativas aos maus hábitos. Numa live mais para frente, eu pretendo falar de como o hábito funciona na nossa cabeça, tá? E é isso, tá? Até amanhã então. Amanhã então vem mais uma parte da história. Eu sei que essa é uma que todo mundo busca muito, que foi finalmente meu encontro com a nutricionista. E o que de diferente teve então, ok? Qualquer coisa pode deixar perguntas, eu estou até achando interessante. Está chegando muita pergunta para mim, e eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui para responder. Algumas perguntas são tão legais que eu queria responder para todos. Eu vou ver se um dia dessa continuidade das lives eu tiro para responder algumas coisas, tá? Mas é muito legal, tem umas perguntas que tem tudo a ver, são ótimas, tem tudo a ver, tá? E olha, tem aqui pelo menos 2 pessoas que começaram um processo de emagrecimento depois da primeira live, parabéns, tá? Lembra do prazo? Comecem no prazo.
mesmo que vocês descontinuem, eu sempre desisto, não tem problema. Comecem criando esse primeiro hábito positivo, começar no prazo. Nem que seja para desistir depois, mas vão começando no prazo. Isso já é o início. Começar no prazo e criar bons hábitos é o que faz a gente manter o peso a longo prazo. Não estou aqui para dar nenhuma lição, nem nenhuma proposta de nada. Estou aqui para testemunhar aquilo que realmente funcionou e deu certo. Tá bom? Até amanhã.